que eu penso? Eu acho que nós temos que partir com um olhar muito forte para a nossa principal ferramenta de trabalho, que é o processo eletrônico, seja ele PJE, PROC, ProJude, não interessa, e fazer, evoluir mesmo nesse processo de transformação digital. Nós começamos aí com os processos eletrônicos, trabalhando basicamente com a mudança do meio físico para o meio eletrônico, passamos para a digitalização, e isso já não é mais suficiente há muito tempo. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao desembargador Pedro Felipe, que me formulou esse convite, para presidir um painel, para moderar, um painel tão importante. Nós estamos aqui na presença de expoentes, da Justiça Federal de todas as regiões do Brasil, representantes rigorosamente de todas as regiões, que têm projetos bem-sucedidos e que têm o potencial de valorizar, de melhorar ainda mais as ferramentas que nós temos para prestar uma boa jurisdição. Então, eu fico esse meu agradecimento ao desembargador Pedro Felipe, que é o coordenador científico do evento pelo TRF6, ele é o coordenador do Iluminas, que é o laboratório de inovação do TRF6. Fica também o meu agradecimento ao desembargador Valisney de Oliveira, o presidente do tribunal, que infelizmente não pôde estar presente, porque coincidentemente há uma sessão itinerante do tribunal lá em Montes Claros, que levou a presença de praticamente todos os desembargadores, como também o desembargador Pedro Felipe, enfim. Então, agradecer também ao doutor Ademir Piccoli por ter promovido esse espaço, esse palco, para que, em 3 dias, as maiores referências da área de tecnologia e inovação da Justiça Federal do Brasil inteiro, eu soube que apenas 2 estados não estão representados aqui, enfim, então é uma pluralidade, uma representatividade de âmbito nacional. Então, é realmente um momento importante que nós temos para debater, para trocar experiência, trocar boas práticas, e os senhores fizeram isso com muita proficiência nos últimos 2 dias. Então, sem maiores delongas, considerando que o painel é longo, são 6 representantes das regiões, eu convido o colega Caio Moisés, que é da 3ª região, para iniciar a sua exposição apresentando projetos que já estejam em execução ou que sejam perspectivas para inovação, para a atuação da Justiça Federal para além de 2025. Então, seja muito bem-vindo, Caio, tem a palavra. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem aí? Meu som está ok, ótimo. Queria agradecer ao convite do TRF6, faço isso na pessoa da Ariane. Muito obrigado, Ariane, pela gentileza do convite, e agradeço também por ter me concedido a possibilidade de falar em primeiro lugar. Eu avisei ali para o Fernando, a quem eu também cumprimento, que eu estou numa situação um pouco complicada aqui hoje, por conta da Semana Nacional dos Juizados, eu sou de juizado e tenho também eventos agora no mesmo horário. Então, inclusive, acabando a minha fala aqui, provavelmente já vou ter que sair para um outro compromisso na sequência. Então, eu agradeço muitíssimo a paciência da sua, Ariane, e dos demais organizadores do evento, e da oportunidade de participar aqui com colegas, amigos diletos aqui que fazem parte desse painel. Eu vou pedir licença, então, para compartilhar minha tela. Eu vou mostrar hoje uma solução que nós fizemos aqui na 3ª região, que se chama Fábrica de Cálculos. Eu preparei uns slides aqui, os colegas que participaram do evento de boas práticas no Conselho da Justiça Federal já viram essa apresentação. Então, peço desculpas a eles pela repetição, mas eu sei que muitos, acho que a maior parte dos que estão presentes não viram, então não vai ser uma repetição para a maior parte. Eu vou compartilhar já a minha tela. Se houver algum problema, por favor, me avisem. Conseguem ver minha tela já? Tá aparecendo a tela? Perdão, não... Perfeitamente. Perfeito, Caio. Tá ótimo, obrigado. Eu estou com uma visão aqui um pouco restrita aqui no meu monitor. Tá ótimo, eu vou apresentar rapidamente aqui.
Bom, fábrica de cálculos, a gente colocou essa frase aqui, uma novela para os cálculos judiciais, porque ela tem algumas distinções em relação às ferramentas que nós costumeiramente temos usado na justiça até hoje. Imaginem se a gente pudesse fazer cálculos judiciais em segundos. Imaginem que eu pudesse fazer em segundos qualquer tipo de cálculo previdenciário, desde a análise de requisitos até o valor da causa. Imaginem se para fazer esses cálculos eu pudesse importar automaticamente dados de várias fontes diferentes, sem necessidade de digitar, numa interface intuitiva e fácil de usar. Imaginem se essa ferramenta fosse gratuita e disponível para todos. Quando eu falo todos, eu não estou falando só no judiciário, estou falando advogados, procuradores, partes sem advogado. A pessoa sequer precisaria se logar para fazer um cálculo judiciário. Imagine que essa ferramenta fosse institucional, integrada e colaborativa, ou que ela fosse imparcial, segura, compatível com a LGPD e qualquer sistema processual, PJE ou EPROC, que ela permitisse a colaboração no uso e no desenvolvimento. Imagine que essa ferramenta fosse modular e extensível, ou seja, que ela não ficasse restrita aos cálculos disponíveis num dado momento, mas que ela pudesse ser ampliada indefinidamente, para incluir qualquer tipo de cálculo, não só cálculos previdenciários, mas cálculos na área criminal, cálculos em execução fiscal, qualquer coisa que a nossa imaginação concebesse. Ou seja, imaginem que ela funcionasse como uma verdadeira fábrica. Essa ferramenta existe, ela se chama Fábrica de Cálculos e é o que eu vou mostrar rapidamente para vocês nesse vídeo. Eu compartilhei meu áudio, se não estiverem ouvindo, por favor me avisem. Conheça a Fábrica de Cálculos, uma plataforma de cálculos judiciais moderna, confiável, flexível e super simples de usar. Veja algumas das principais funcionalidades. Importação da contagem do INSS. Exemplo de importação de contagem do INSS com 170 períodos. Análise da reafirmação da DER. Tema 995 do STJ. Caso não tenham sido cumpridos os requisitos na DER, a data exata da DER reafirmada é calculada. Cálculo da RMI para a obtenção do benefício mais vantajoso, aplicando a regra de descartes da reforma da Previdência. A ferramenta utiliza os dados dos períodos e dos salários de contribuição para calcular o valor da renda mensal inicial. O valor da RMI mais vantajosa é apurado, observando a regra de descartes e levando em conta todos os benefícios. Ferramenta Cálculo de Atrasados. De forma simples, podemos elaborar diversos cálculos previdenciários. A ferramenta apura rapidamente o valor dos atrasados e do valor da causa. É feita a separação da Selic conforme a recente Resolução 945 do CJF. E também são calculados os valores dos rendimentos recebidos acumuladamente. Para cálculo simples, temos o modo Cálculo Rápido. Nesse modo, um cálculo de LOAS é feito em poucos segundos. A Fábrica de Cálculos apresenta muitas outras funcionalidades, como por exemplo, importação do histórico de créditos, dedução do valor de renúncia, aplicação dos temas 1050 e 1207 do STJ, cálculo de honorários por faixas, e cálculo de multa e todos os consectários. Já disponível como serviço de automação para os sistemas processuais PJE e EPROC. Fábrica de Cálculos, o sistema de cálculos da PDPJ. Bom, eu não sei qual o tempo, se eu tenho mais alguns minutinhos,
Eu preciso, na verdade, só de 3 minutinhos, porque daí eu posso fazer uma demonstração agora ao vivo para vocês. Perfeito, Caio. São 10 minutos no total e você ainda tem os 3 minutos. Então tá ótimo. Eu vou fazer rapidamente aqui uma demonstração de um cálculo inteirinho. Eu vou fazer um cálculo de benefícios até o cálculo de atrasados, para vocês terem uma sensação de como a ferramenta funciona na prática. Só pegar minha colinha aqui, porque eu tenho um roteiro aqui já estabelecido para não me perder. Normalmente eu tenho os contadores comigo, dessa vez eu não tenho, então preciso de um roteiro, de uma cola, né? Então, olha, eu começo importando alguns dados aqui, processuais, depois eu importo um arquivo que tem que seria assim, uma contagem administrativa. É aquele documento que o INSS fornece com a contagem feita administrativamente. Aqui, nesse caso, eu tenho 170 vínculos. E olha, já importei os 170. Quando a gente vai para a aba aqui, tempo de servir, cálculo de tempo, vocês podem ver que ele já tirou a concomitância desses períodos calculados pelo INSS. E se vocês, é que eu não estou aqui com demonstrativo de cálculo do INSS, mas se eu estivesse, vocês iriam ver que bateu certinho a contagem, 30 anos, 6 meses e 17 dias. Só que aqui ele já faz análise de benefícios e vê que não foi cumprido nenhum requisito. Agora, vamos supor que eu tenho um período reconhecido judicialmente. Então eu venho aqui na aba períodos e adiciono um período que foi reconhecido judicialmente. Vamos dizer, 1/1 de 1970 a 28/2 de 1973. Esse período foi adicionado rapidinho, né? É bem ágil a ferramenta. E logo quando eu vou de novo ali no cálculo, esse período ele já está constando ali da contagem, eu vejo que eu já tenho cumprimento de alguns benefícios. Ele me dá todos os benefícios que foram cumpridos e calcula também as regras de transição. Ou melhor, não só as regras de transição, mas também a mudança, os marcos temporais em que houve mudança legislativa, para verificar se não teve direito adquirido em alguma data pretérita. Agora eu posso também fazer o cálculo da RMI. Para isso eu vou importar um CNIS, eu anonimizei esse CNIS, esses documentos são todos anonimizados, né, para evitar problemas com a LGPD. Aqui eu vou importar apenas os salários, né, então importei os salários, eu venho aqui na aba RMI, clico para calcular. Aqui é um pouquinho demorado porque ele vai fazendo todos os descartes e ele vai calculando todos os benefícios a que a pessoa pudesse ter direito, fazendo todos os descartes até o máximo possível. E aqui já vão aparecendo alguns benefícios e eu posso já, por exemplo, demonstrar qualquer um deles. Então aqui, olha, eu tenho acesso ao demonstrativo daquela RMI que estava calculada ali, olha. Eu posso depois transformar esse demonstrativo num PDF para juntar nos autos, posso transformar numa imagem para eu colar num ato decisório, numa sentença, num acórdão, e aqui ele já fez o cálculo de todas as RMIs possíveis e identificou a mais vantajosa como sendo essa. Se eu clicar aqui, eu copio esses dados aqui do cálculo da RMI mais vantajosa e consigo importar para essa ferramenta de cálculos atrasados apenas com um clique. Eu vou importar como benefício devido e aqui, pronto, eu já tenho o cálculo dos atrasados. Então eu não sei se vocês fizeram as contas, mas eu acho que eu não devo ter ultrapassado aí 2 minutos para fazer esse cálculo completo. Desde o início, 170 vínculos, acrescentando vínculo, acrescentando salários do CNIS, não digitei nada, né, a não ser aquele vínculo judicial que foi acrescentado manualmente, e eu já tenho os cálculos desde da análise dos benefícios devidos, até o cálculo da RMI mais vantajosa, até o cálculo dos atrasados, inclusive com alçada. Tá? Ele já me dá alçada também no momento do ajuizamento da ação. Tá? Então, essa é basicamente o funcionamento da fábrica de cálculos. Eu vou mostrar agora, só para finalizar, o que a gente chama de cálculo rápido. A gente tem esse painel aqui, hoje a gente só tem cálculo rápido de BPC-LOAS, mas eu posso adicionar outros cálculos rápidos aqui. A ideia do cálculo rápido é eu criar um formuláriozinho bem mais simples para eu fazer cálculos que não demandam de preenchimento de tantos dados. Então, eu concentro aqueles dados num formulário mais simples. Então, eu vou clicar aqui, novo cálculo, e vou digitar as informações aqui na hora. Então, eu vou colocar... Opa, peraí. Eu vou colocar aqui uma DIB 1/1 de 2020, protocolo 1/2 de 2020, e citação 1/3 de 2020. Eu clico aqui e já está calculado os atrasados do LOAS. Né? Então, essa é a ideia da fábrica. Né? E a fábrica, eu mostrei para vocês o cálculo de benefícios e o cálculo de atrasados.
nós já estamos implementando o cálculo de RPPS, de benefícios do regime próprio de previdência dos servidores da União, especialmente visando ao judiciário, e eu tenho outras possibilidades de cálculo também. Finalizando aqui, deixa eu só colocar para vocês o QR Code. A fábrica pode ser usada desde já, está disponível nesse QR Code, sem necessidade de autenticação. Quem tiver com o celular agora pode apontar para cá e já vai ter acesso completo às ferramentas disponíveis na fábrica, sem precisar de mais nada. Os dados que forem inseridos ali naquelas aplicações não são compartilhados com lugar nenhum, então não tem problema de LGPD. Essa fábrica, a fábrica de cálculos hoje, transcende a Justiça Federal, porque, como eu disse, ela pode ser usada hoje em qualquer ação judiciária por qualquer pessoa. Então, ela já atinge imediatamente mais de 5 milhões de processos, que é o que nós temos em tramitação hoje na área previdenciária na Justiça Federal. E nós já temos capacitações em andamento. Já fizemos, inclusive, que tivemos a honra de fazer aqui com o TRFCs, uma capacitação que foi muito, muito legal. Assim, foi um evento feito junto com o Laboratório de Inovação. E também deixo, finalmente, aqui o meu contato. Se alguém tiver dúvidas ou quiser trocar ideias a respeito desse projeto, eu fico à disposição. Vai ser um prazer falar com quaisquer interessados aqui na ferramenta. O Picarelli está aqui no painel, sabe bem que a gente tem um acordo de cooperação com a 4ª Região para fazer a integração da ferramenta com a EPROC. Esse acordo de cooperação está indo muito bem, tenho me reunido bastante com o pessoal do TRF4. Enfim, era isso que eu tinha que apresentar. Agradeço novamente a oportunidade e fico à disposição dos colegas e de todos aí do auditório. Um abraço, muito obrigado. Caio, agradeço muitíssimo, né? Uma ferramenta da maior utilidade, né, para nós que trabalhamos, né, com previdência, sobretudo com previdenciário. Sensacional. Eu ia dar esse spoiler, né, que já tem esse acordo de cooperação técnica para que seja, né, já uma ferramenta já intuitiva, né, do EPROC, que o nosso coordenador aqui do EPROC já havia me dito, você já antecipou isso, e também já disponibilizou a ferramenta, né, no QR Code, né, para nós utilizarmos de imediato, né? Ele falou que não conseguiria, não tinha o apoio da contadoria, mas não seria necessário. Né? É um sistema muito fácil, muito intuitivo e que revoluciona, né? Sobretudo no cálculo, né? dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Com as inúmeras regras de transição que há. Então, muito, muito, muito obrigada, Caio, e parabéns pela iniciativa. E já diante do seu compromisso, né, já fica, né, autorizado, né, a sua retirada, com os nossos agradecimentos. Eu já, sem maiores delongas, já passo a palavra para o nosso querido colega, também Rafael Yanes Silva, colega, né, lá da Seção Judiciária do Estado da Bahia, da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, que também, né, já tem expor um projeto já, né, que já está em execução e que vai como uma boa prática, nos influenciar para que nós utilizemos ou que desenvolvamos uma ferramenta, um aplicativo similar. Rafael, você tem a palavra por 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço as palavras de Ariane, prazer revê-la. Agradecer também o convite feito pelo TRF6, na pessoa do Fernando Barros. Agradecer também ao presidente Valisney, infelizmente acho que não está presente ao evento. E também engrandecer, né, esse trabalho feito pelo Ademir Piccoli via J.Ex, porque o ENACHIC é uma das ferramentas mais fantásticas. Eu participei no ano passado do ExpoJude e fiquei, de fato, muito impressionado com a qualidade dos painéis que foram feitos. Eu também vou me valer das mesmas desculpas, né, do Dr. Caio, porque eu fui convidado recentemente para o painel, mas estou em inspeção e nós marcamos o almoço da inspeção logo agora para meio-dia, para finalizar a inspeção. Eu não quero causar nenhum tipo assim de inveja nos presentes, até está perto do almoço, mas vai ser uma feijoada que nós encomendamos aqui. Eu vou pedir até para falar antes, justamente para poder ter condições de falar antes de comer essa feijoada. Mas, em relação ao projeto, como bem a doutora Ariane disse, eu sou juiz federal no interior da Bahia, subseção de Vitória da Conquista, numa vara que acumula juizado especial federal. Uma vara que, ano passado, teve 10 mil processos novos no juizado. E esse ano já está próximo a 5 mil, de acordo com as estatísticas recentes. Esse volume novo de trabalho, né, e essa quantidade de processos em tramitação geram muitas demandas de atendimento, né? As partes do juizado, os senhores e as senhoras bem sabem,
são pessoas, em geral, muito humildes e tentam acessar informações do processo a respeito de pagamento de RPV, se a perícia deu certo ou não deu certo, nas palavras que eles usam, né? Se tem dinheiro para receber, se não tem, se o juiz aceitou o pedido, não aceitou, enfim. Esse tipo de demanda era muito presencial, com um balcão virtual. Nós conseguimos migrar boa parte desses atendimentos para essa interface, né, de vídeo. Mesmo assim, nós acabávamos perdendo muito tempo, e acabamos ainda perdendo muito tempo de atendimento, ou seja, destacando um servidor para fazer esses atendimentos via balcão virtual. Em razão disso, dessa dor, eu lancei a provocação no passado na inspeção do ano passado para os servidores. Nós estávamos aqui muito entusiasmados com a questão da inteligência artificial, as possibilidades, e um servidor trouxe uma ideia que nós acabamos desenvolvendo, eu participei na parte da engenharia de prompt, que seria justamente um sistema de atendimento ao jurisdicionado de consulta processual via WhatsApp. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, para poder passar alguns slides a respeito desse projeto. Estão visualizando? Conseguem ver? Sim. Ok. Como eu disse, além da questão do atendimento estar sendo sobrecarregado, nós percebemos também que a linguagem que os próprios servidores utilizavam tem uma linguagem que às vezes era complexa, que fazia com que as partes, pessoas humildes, não tivessem condições de entender o que estava sendo passado. Então, como disse, nós, através de servidor, nós desenvolvemos essa solução, que é um chatbot de atendimento. Nós usamos o telefone aqui, o número da celular da unidade, vinculamos ao WhatsApp, através de ferramentas desenvolvidas open source, ou seja, a gente não utilizou nenhuma ferramenta de nenhuma dessas big techs. Nós desenvolvemos uma forma de conseguir, através da demanda formulada, seja por escrito ou seja por áudio pelo interessado, consultar a base de dados do PJE e trazer a resposta a respeito do processo de interesse desse jurisdicionado mediante a informação do CPF dessa pessoa. Como foi dito, né, a gente aqui a realidade de conquista é uma realidade, eu acredito que é nacional, de um juizado que é muito utilizado, né, por pessoas de baixíssima instrução, e nós buscamos, através dessa ferramenta também, de acordo com o Pacto Nacional da Linguagem Simples, trazer respostas que pudessem ser compreendidas por esse jurisdicionado. Enfim, como é que ele funciona, né? Envia-se a mensagem, há um processamento, validação de dados através do CPF, consulta na base de dados do PJE, e aí entra a parte já da inteligência artificial, que lê o processo todo, faz análise, converte a resposta em texto e em áudio, ou seja, é enviado para a parte através do chat do WhatsApp, a mensagem em texto e a mensagem em áudio, para que ela possa escolher a melhor forma de ouvir, né? Como eu disse, a gente buscou utilizar ferramentas de open source, essa parte da conversão em áudio, nós utilizamos ainda a API do Gemini, mas por uma questão só de estilo, de elegância da voz, mas nós já temos ferramentas gratuitas que podem fazer a mesma coisa. Eu vou aqui agora interromper a apresentação só para passar para os senhores e para as senhoras compartilhar a ferramenta em atuação, né? Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e todas as vezes que eu mostrei o vídeo, as pessoas conseguiram ficar mais convencidas. Como eu disse, aqui é uma simulação que a gente fez, a gente buscou simular como se fosse uma pessoa com deficiência visual que está acessando o sistema, e, como eu disse, você pode simplesmente entrar, dar boas-vindas, olá, ou até mesmo gravar um áudio. A gente optou por iniciar justamente com áudio. Eu vou passar aqui e logo interrompo. Também peço a atenção e a consideração dos senhores e das senhoras, que nós fizemos alguns cortes por conta de questão de evitar a divulgação de CPF, né, e dados pessoais da parte. Boa tarde. Eu não sei ler e tenho baixa visão, mas gostaria de saber sobre meu processo
Rafael, se puder aumentar um pouco o áudio. Eu vou fazer diferente, então, Ariane, eu vou começar de novo para compartilhar o áudio do próprio sistema aqui, viu? Porque tem a opção aqui de marcar. Eu acabei esquecendo para ficar melhor. Pronto, novamente agora com o áudio já compartilhado. Boa tarde. Eu não sei ler e tenho baixa visão, mas gostaria de saber sobre meu processo. Olá, sou Jefinho, o assistente virtual da SJBA. Para obter informações sobre seu processo, por favor, grave um áudio ou digite o número do seu CPF. Apenas números. A análise do processo pode levar alguns minutos. Agradeço sua paciência. Essa parte é justamente a pessoa falando por áudio o seu CPF. O número do meu CPF é 389798080. Resumo do processo número 10210142525023. Partes do processo. Autor: Milton Alves Ribeiro, representado por Leandro Ferreira Bento, réu, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Última movimentação. Data: 26 de novembro de 2024. Requisição de pagamento expedida. O INSS foi intimado para manifestar-se em 5 dias. Sem manifestação, a requisição será enviada ao TRF da Primeira Região para pagamento. Prazo atual: 5 dias para manifestação do INSS e do autor sobre a requisição de pagamento. Informações sobre a perícia médica. O autor foi considerado incapaz por um período de 90 dias a partir de outubro de 2023. Informações sobre pagamento de valores atrasados. Pagamento de valores atrasados solicitado ao Tribunal, 26 de novembro de 2024. Acompanhe a movimentação para saber o status do pagamento. Resumo simplificado: o senhor Milton Alves Ribeiro entrou com uma ação contra o INSS para receber um benefício por incapacidade temporária. Houve perícia médica que comprovou a incapacidade temporária. O juiz decidiu a favor do senhor Milton e o INSS deve pagar os valores atrasados. A requisição de pagamento já foi expedida e aguarda a manifestação das partes. Possíveis próximos passos: 1. Aguardar manifestação do INSS e do autor sobre a requisição de pagamento. 2. Pagamento dos valores atrasados pelo tribunal após a migração da requisição para o TRF1. Histórico resumido. Avisos importantes: a informação fornecida por esta inteligência artificial é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. Para questões legais, consulte um advogado ou uma advogada. A versão resumida do processo foi elaborada com o uso de linguagem clara e acessível, nos termos do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, Acordo de Cooperação Técnica no... Ok, como os senhores puderam ver, a ferramenta ela tenta, né, ao máximo, uma linguagem bastante acessível e também prima por essa linguagem áudio também para que as pessoas com deficiência visual possam interagir com a ferramenta. Podem perceber também que nós tivemos alguns cuidados aqui, principalmente no que diz respeito aos dados sensíveis. Na parte de incapacidade, nós pedimos para que a ferramenta se limitasse a dizer se o autor foi considerado capaz ou incapaz. Da mesma forma, no que diz respeito a valores expedidos, a gente só informa que houve expedição de RPV, justamente para evitar que pessoas de posse de CPF de terceiros possam entrar e saber que a pessoa tem um valor alto, vultuoso para receber. Nosso objetivo aqui justamente é tentar automatizar 80% dessas consultas
Hoje conseguimos que a ferramenta fosse acolhida na seção judiciária da Bahia toda, está sendo utilizado nos juizados da capital e alguns juizados do interior aqui do estado, com bastante divulgação. A gente tem tido bastante dificuldade, na verdade, no que diz respeito à divulgação da ferramenta, porque nós precisamos, antes de convencer e acessar o advogado, acessar as próprias partes, que são os principais interessados nesse tipo de consulta. Além disso, o Tribunal Regional já está em estudo avançado para que também essa ferramenta possa ser utilizada no TRF1 todo como ferramenta oficial de consulta. Estamos aí fechando questões técnicas a respeito de APIs e tudo mais, mas acredito que vai dar tudo certo. Como eu disse, é uma ferramenta aberta, ela é customizável, nós desenvolvemos os prompts para atender às nossas necessidades, que são necessidades relacionadas a um GEF de vultuosa tramitação, mas ela pode ser adaptada a qualquer realidade de vara, com os comandos corretos. Nós também aceitamos qualquer tipo de proposta, né, de dica, para que a gente possa aperfeiçoar a ferramenta. Todos os passos, todos os códigos que nós desenvolvemos, nós deixamos abertos. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, porque faz parte da nossa filosofia aqui de trabalho, criar uma comunidade onde todas as informações sejam compartilhadas via open source, cada um possa ajudar a melhorar as ferramentas já desenvolvidas. Vou deixar aqui o QR Code também para que os senhores e as senhoras possam acessar. O QR Code da esquerda é do Jefinho, que é um sistema maior, vamos chamar assim, que já existia aqui na seção judiciária da Bahia, que é também uma forma de chatbot que não era ainda alimentada por inteligência artificial, mas que espelhava todos os serviços que continha no site de uma forma também muito mais amigável para o judiciário. E do lado direito, o acesso direto a esse nosso sistema de consulta processual com inteligência artificial através do CPF. Deixo aqui também meus contatos também dos desenvolvedores, Roberto Flávio Malheiros, o Everton, a Liliana Kelch, que é a diretora do Núcleo e do Lar Bahia, está presente aí no evento, e da nossa diretora aqui da Secretaria. Agradeço muito o espaço, desculpe se eu me estendi um pouco mais, mas era necessário passar esse vídeo todo. Tá bom? Muito obrigado. Rafael, parabenizo, né, pela brilhante exposição e também ainda pela ferramenta, né? Eu já quero o Jefinho lá em São João del Rei, na subseção de São João del Rei, e aqui nós já temos, né, representantes, né, de todos os, né, segmentos do Brasil. Então, se o problema era divulgação, esse problema já foi superado. Então, muitíssimo obrigada, né? Já vou entrar em contato amanhã mesmo, segunda-feira, para obter esses detalhes todos, para a gente aplicar, porque realmente, né, dá uma informação completa, né, para o cidadão, de forma muito fácil, muito intuitiva e com o uso da linguagem escrita e da linguagem oral. Então, espetacular, está de parabéns. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Ariane. Estou à disposição. Vou continuar aqui até quando der assistindo. Tá certo, fique à vontade. Muito obrigada. Então, sem maiores delongas, né, considerando o nosso tempo e assim, a grandiosidade das experiências que estão sendo compartilhadas, eu já passo a palavra para a queridíssima juíza, né, Cristiane Conde Shimatalik, né, que é da Seção Judiciária do Espírito Santo, que é também a coordenadora do Inovar Espírito Santo, né, que é o laboratório de inovação, para trazer a sua experiência. Cris, tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu queria também agradecer, na pessoa do Fernando, o convite ao presidente Vanisley, a minha querida Ariane. E eu tenho uma apresentação que eu mandei, se você pudesse colocar. Por isso até que eu fiquei em pé. Está aqui o passador? Mas, assim, o Jefinho, ele é primo, né? Ele é irmão mais novo da Fale com a Ju, que foi o chatbot que a gente criou no Espírito Santo, no Inovares, na época da pandemia. Realmente, o Fale com a Ju, ele foi uma funcionalidade que fez com que a gente conseguisse atender, né, na época, milhares de pessoas querendo o auxílio emergencial. E é muito legal ver que deu frutos, né, em outras sessões e
utilizaram, aperfeiçoaram e está muito melhor, né, do que a Ju. Então, assim, eu não vou trazer o que a gente está fazendo na segunda região, a gente tem o Apoie agora, que está na PDPJ, que está todo mundo gostando muito. Eu trouxe mais umas reflexões, assim, na realidade, né? O que a gente tem de reflexão para o futuro? Primeiro, um fortalecimento da rede nacional, né? E o CNJ faz isso muito bem. Não sei se a Elane ainda está aí. Através do Renova Ajude, a gente tem aí essa plataforma que uniu, né, todos os laboratórios e que ali tem a experiência de todos, né? Que a gente traz ali as boas práticas. Aqui está a capa do Renova Ajude e através do CJF, porque nós estamos ligados a 2 conselhos, né? O Conselho de Justiça Federal também. Eu acho que eu trouxe o IPLab, porque com a criação do laboratório, que tem a Mimi à frente como coordenadora, eu acho que a gente também está conseguindo fazer esse fortalecimento da nossa rede, porque se não houver o fortalecimento da rede, não adianta a gente tentar inovar de forma isolada, né? O Jefinho só lá no interior da Bahia não vai adiantar. O Jefinho só vai adiantar, ou a Fale com a Ju, se a gente conseguir trazer para a rede e todos nós pudermos usar, né? A fábrica de cálculos do Caio é sensacional. Então, assim, se ela não tiver integração com o IPROC, o que adianta se a gente tem 3 tribunais com o IPROC? E ela é muito boa, e, inclusive, eu já estou usando lá na minha sessão. Hã? Pois é. Então, e aí a gente tem essa integração de tecnologias avançadas, né? A gente tem já o futuro, a inteligência artificial está chegando, a automação de processos, realidade virtual aumentada, blockchain. Tudo isso a gente tem que integrar e interoperabilizar também entre os sistemas, né? Que é essa promoção da cultura da integração. E aí, assim, eu sou o Laboratório Raiz, o meu foi o 3º criado, junto com o Rio Grande do Norte, na época, lá, o 3º, 4º, a gente meio confuso nisso, mas, assim, da Justiça Federal é um dos primeiros, lá em 2017, a gente implementou em 2018. Quando a pandemia chegou, fez todo o sentido da gente estar falando daquela loucura que ninguém sabia direito o que era. Então, mas, assim, a resolução 395 do CNJ, ela veio para meio que falar, ó, vão criar os seus laboratórios. Aí foram 92 tribunais no Brasil correndo atrás, né? O que começou com a Justiça Federal, hoje a gente tem muito laboratório bom na Justiça Estadual, que está nos dando um baile, assim, inclusive, e eles têm alta tecnologia também, eles estão aí implementando, e o CNJ teve esse papel político da inovação, mas a gente não pode perder, né, o nosso objetivo, que era trazer o humano e melhorar os nossos processamentos, né, nunca esquecendo do nosso objetivo final, que é trazer ali para o jurisdicionado uma melhoria do serviço. Então, eu acho que o sucesso vai ser essa gestão do conhecimento, né, e a capacitação e desenvolvimento dessas competências para a inovação. Eu acho que não sei, acho que foi o Leandro que falou no primeiro dia dessa questão. Não adianta você colocar o melhor que tem do sistema se as pessoas não souberem utilizar ou usarem de uma forma totalmente errada, porque isso vai gerar... Eu não estou naquele ainda primeiro lá, que é o desbravador, mas eu acho que eu estou no segundo. E a gente batalha muito contra aquela pessoa que resiste, aquele que, sabe, está sempre, isso aí não é nada, laboratório, uma sala bonita. Isso aí, posso ir lá usar para fazer uma reunião? Sabe assim? Então, assim, tenta desvirtuar. Há uma resistência enorme à mudança, a gente está dentro do poder judiciário. Então, essa falta de capacitação não dá para continuar. Então, senhores da TI, a gente precisa estar capacitado. Eu sou juíza federal, eu não entendo nada de TI. Eu não sou que nem o Picarelli, que ama, que desenvolve, que não sei o quê. E alguns juízes formados em informática, tem vários, né? Eles agora estão surgindo aí com tudo. Mas só se eu fizer uma nova faculdade, o que eu não vou fazer. Então, eu tenho que estar treinada para usar aquilo. E aí, só fazendo também mais um, que eu acabei de lembrar, e essa questão da saúde mental foi o que eu falei, que a gente está enlouquecendo pelo seguinte, porque, assim, a informação os advogados já estão usando de tecnologia há 2 anos e meio. Isso eu acho que, para ser otimista, porque a gente já fala em jurimetria há uns 5, 6 anos atrás, no Fonage que a gente fazia. E aí, como é que eu, única juíza, vou ter condição de julgar processos feitos eletronicamente pelo ChatGPT aos milhares?
eu vou ficar exaurida. Mesmo que a minha assessoria prepare 1 milhão de minutas, eu sou só eu. Então, a gente vai ter que multiplicar os juízes agora para analisar tanta coisa. Será que a gente vai dar conta disso? Né? Então, é uma reflexão. Então, como é que é a superação do desafio? Gestão de mudança, capacitação contínua, incentiva esse intraempreendedorismo e criação desses espaços para experimentação. Vou passar rápido, porque eu não quero passar meu tempo. Então, perspectivas futuras, maturidade digital desse judiciário, inovação como parte integrante da instituição, né? E o Brasil já é uma referência global nisso, né? Porque nós temos o maior número de processos aí do mundo. E a colaboração internacional, o Piccoli está fazendo esses eventos já internacionais, acho fantástico. Então, com isso, eu falo desse equilíbrio de tecnologia e também os princípios da justiça, mas eu vou deixar que o Picarelli vai falar melhor sobre isso. Inovação como ferramenta para inovar, né, e aprimorar o acesso à justiça e fazer essa reflexão sobre o que a gente quer do Poder Judiciário. Né? Então, com isso aqui eu encerro. Obrigada. Cris, parabéns, né, pela exposição, que trouxe aqui para a gente, né, é importante a gente refletir, né, sobre o valor humano, né, a gente não perder, né, a máquina, a inteligência artificial é coadjuvante, né? Então, o centro de toda discussão, de toda atuação tem que ser o humano, né? E essa questão de que essas ferramentas elas precisam ter essa integração, precisam ser conhecidas, né, e que a gente precisa ter treinamento. E são em ambientes como esse que há a difusão, a divulgação e que há também o treinamento. Então, muitíssimo obrigada, parabéns. E sem maiores delongas também, já vou passar direto a palavra para o Eduardo Picarelli, né, que é colega da 4ª Região, todos já conhecem, dispensa maiores apresentações, é o coordenador do EPROC, enfim, que tem muito a contribuir nessa área de tecnologia. Com a palavra, Picarelli. Bom dia de novo. Bom dia mais uma vez. Espero tentar trazer algumas questões para reflexão aqui. E quando fui convidado para participar desse painel, vem à tona que o nosso problema é sempre o mesmo, né? Tratar um grande volume de processos, tratar essa demanda massificada e, ao mesmo tempo, complexa, com uma litigiosidade massificada e complexa, com redução de número de servidores e o que fazer, né, para isso. Então, minha fala vai ser assim, abordando o que a gente tem que fazer em 2025, 2026, 2027, 2028, enfim. O que seria em termos de perspectiva de futuro? Eu vou abordar alguns eixos. Um deles seria a transformação digital. Tá? O que eu penso? Eu acho que nós temos que partir com um olhar muito forte para a nossa principal ferramenta de trabalho, que é o processo eletrônico, seja ele PJE, PROC, ProJude, não interessa, e fazer, evoluir mesmo nesse processo de transformação digital. Nós começamos aí com os processos eletrônicos, trabalhando basicamente com a mudança do meio físico para o meio eletrônico, passamos para a digitalização, e isso já não é mais suficiente há muito tempo. Então, os nossos passos que nós estamos dando na 4ª Região é um processo intenso de estruturação de dados no peticionamento, então uma mudança de perspectiva e de lógica no peticionamento dos advogados e das partes, usando formulários no qual nós podemos coletar dados estruturados que vão proporcionar grandes ganhos em termos de automação. E nós temos lá, então, na 4ª Região, nesse momento, implantados desde 2023 o projeto de tramitação ágil dos benefícios por incapacidade, que é um projeto que, para quem não sabe, na 4ª Região, eu acho que isso se reflete em todo o Brasil, 20% dos nossos casos novos são de ações de concessão, restabelecimento de benefícios por incapacidade, ação de pessoas que estão doentes, incapazes, sem renda e precisam de uma resposta rápida e urgente do judiciário. Com a PDPJ e com o lançamento do módulo previdenciário no CNJ, nos veio a inspiração, então, de fazermos essa mudança. E nós criamos, então, e implantamos em 2023 a tramitação ágil dos benefícios por incapacidade, que, como resultado, nos trouxe um resultado de redução do tempo médio de tramitação em 50% daquilo que nós chamamos de caminho feliz. Caminho feliz é o processo que entra e acaba em conciliação. E foi 50% de redução de tempo de tramitação nesse processo. E como é que funciona?
Sim, é um peticionamento estruturado. Não é o PDFão aquele que o advogado anexa quando faz o upload, quando vai ajuizar a ação. Ele responde algumas perguntas. Então, o advogado vai lá e lança para nós o número do benefício previdenciário. Por que eu quero o número do benefício previdenciário? Porque o EPROC vai lá, por meio do Previjude, consultar e extrair, buscar os dados básicos daquele benefício. Se ele foi indeferido, se ele foi realmente requerido, qual foi o motivo de indeferimento, se ele era um benefício que já existia, qual a renda mensal daquele benefício. Porque nós temos um sistema de cálculo que calcula atrasados, que é o Conta Fácil Prévio, que também está integrado e que ele já vai se apropriando no início da tramitação de alguns dados que vão servir para elaborar a conta lá na frente. A gente pergunta para o advogado também, você tem contrato de honorários? Qual é o percentual? Por que eu quero saber isso? Porque meu sistema de cálculos vai descontar os honorários contratuais quando fizer o cálculo automatizado lá na frente, se ele ganhar a ação. E assim vai. E a gente pergunta para o advogado, qual é a perícia que você quer que faça no seu cliente? O advogado não é o primeiro advogado, não é o primeiro juiz da causa, não é ele que sabe o que a pessoa quer. Eu poderia rodar uma IA aí, né, na petição inicial dele para tentar descobrir qual é a especialidade da perícia médica que a pessoa quer fazer. Mas não é muito melhor jogar essa responsabilidade para quem tem essa responsabilidade, que é o advogado, e eu não precisar revisar isso? Então, esse processo todo de coleta de dados estruturados no ajuizamento, ele é fundamental para essas automações. E só com o dado estruturado, sem usar IA, a gente conseguiu ter esse ganho de tempo de tramitação processual. Muitas vezes, eu sou o cara que homologa os acordos da tramitação ágil no Rio Grande do Sul. Eu homologuei mais de 16 mil acordos no ano passado na tramitação ágil do BI. Nós pulamos de 30% para 40% no nosso percentual de acordos no BI. E eu, muitas vezes, sou a primeira pessoa do Poder Judiciário que coloca a mão no processo para homologar o acordo. Porque o negócio é todo automatizado e com dado estruturado. Então, o nosso laudo eletrônico é eletrônico há muitos anos já. Então, nós já temos um laudo eletrônico dentro do processo eletrônico que nos gera uma infinidade de dados estruturados. Não separa o processo se a pessoa não tem condições de gerir os recursos, enfim, para nomear um curador, encaminha o processo para um programa que nós temos, que é a Justiça Inclusiva para Dependentes Químicos, separa o processo para julgamento sob perspectiva de gênero. Então, faz uma série de informações que aquele sistema já nos proporciona para gerar. E, principalmente, daí o perito entrega o laudo, ele diz: o laudo é positivo, tem incapacidade. O que o EPROC faz? Ele paga os honorários periciais. Não é uma pessoa que vai lá e paga os honorários periciais. O EPROC está integrado ao sistema de AJG que todos nós usamos na Justiça Federal, vai lá e sai o pagamento dos honorários, porque a gente paga os mesmos honorários para todo mundo, né, que faz perícias na Justiça Federal, conforme a central de perícia. A central de perícias vai lá e cadastra o valor dos honorários que ela quer pagar. E nisso cita o INSS, se o INSS vem e faz uma proposta de acordo, ele lança uma proposta de acordo que tem um campo, uma tabela, e essa tabela é copiada pelo EPROC para a minha sentença, se a pessoa vai lá e aceita a proposta de acordo. E também, para facilitar a vida do advogado, a gente não quer a petição do advogado. Se ele aceita a proposta de acordo, ele lança um evento ali. A gente não quer que ele peticione. E no momento que ele lançou o evento, ele gera a sentença e eu vou lá e homologo. No momento que eu homologo, dispara toda a requisição, todas as intimações, e aquilo vai lá para o INSS. O INSS pode fazer a implantação automática daquele benefício. O EPROC vai certificar o trânsito em julgado. Certificou o trânsito em julgado, o EPROC vai chamar o sistema de cálculos, chama o sistema de cálculos e calcula todos os atrasados. As regras rodam de 10 em 10 minutos. E aí pronto, daí tem o sistema de RPVs e o sistema de cálculos praticamente tem todos os dados estruturados para preencher o sistema de RPVs. Nós temos um módulo de RPVs integrado ao EPROC, que é nativo, que já tem há bastante tempo. Então, para nós esse é o caminho. E agora nós estamos trabalhando muito forte na TA das aposentadorias. E nós vamos associar essa TA das aposentadorias ao Conta Fácil, ao sistema que o Caio apresentou. Nós já celebramos o acordo de cooperação e isso vai estar tudo associado. E agora, nessa nova tramitação ágil que nós implementamos das aposentadorias, exige mais do advogado. Porque o advogado realmente estrutura todo o pedido dele. E estrutura a prova que embasa o pedido dele. Inclusive, nós temos até um campo para IC, para instrução concentrada. Se ele quer instrução concentrada, ele vai marcar que ele quer instrução concentrada. Eu vou saber que aquele processo é de instrução concentrada, já vou poder dado daquilo. E o nosso desafio, então, em 2025, vai ser integrar a inteligência artificial a esse processo. Porque esse formulário é difícil de preencher. Então, talvez o nosso primeiro passo seja: vamos colocar uma IA aí, para ela já ir coletando as informações que o advogado está juntando para preencher meu formulário lá, para eu coletar meu dado estruturado, que vai impulsionar meu processo. Não adianta só a IA fazer resumo, fazer uma minuta, se ela não impulsionar o processo, se ela não ajudar que a tramitação do processo ocorra. E por que nós estamos fazendo tudo isso? Tá? Porque a gente quer realmente que sobe mais tempo, para que nós, humanos, possamos ter mais tempo para atividades complexas. Aquilo que a IA,
que o dado estruturado pode fazer, ele tem que fazer. Eu não tenho que botar um servidor para pagar perito, se eu consigo fazer esse pagamento. Eu não tenho que botar um servidor para marcar agenda de perícia, se eu tenho uma agenda de perícia ali, pronto. Ele tem que trabalhar em outras coisas, em coisas que exigem mais a inteligência dele e mais o tempo dele. E a gente tem escassez de pessoas. Então, esse é a conexão que a gente faz. Nós estamos automatizando tudo. Não. Quando eu entrego uma prestação regional em metade do tempo, faço um acordo, e daí, Cristiano, eu não preciso olhar o processo. Pobre do juiz, né? Eu não preciso olhar, eu só homologo o acordo. Esse acordo foi aceito pelas pessoas. E eu tenho tempo para me dedicar a outras questões mais complexas que o meu olhar é necessário. E que a IA e o dado estruturado não vão resolver, vão até nos ajudar. Então, o nosso desafio para 2025 é implementar essa teada das aposentadorias, associar a inteligência artificial a esse novo modelo de tramitação ágil e associar ele aos dados estruturados para que a gente consiga fazer com que a IA funcione como um agente dentro do processo, fazendo movimentações processuais, sugerindo minutas. É um projeto gigantesco, sim, mas a gente acha que dá para fazer e dá para implementar. Mas é desafiador. Nós temos também uma teada das execuções fiscais, que nós estamos trabalhando com todos os tribunais que integram a comunidade PROC, e também uma teada dos processos de saúde. Então, na parte de transformação digital é isso. É caminhada contínua, né? E eu ouvi a palestra hoje de manhã de vocês, e eu me lembrava da necessidade da transformação organizacional. Estrutura de vara, pessoal, não funciona mais. Pelo menos do jeito que a gente concebe elas. Na quarta região, há muito tempo, as varas equalizam. Não tem mais a minha vara recebe, não, todas as varas são especializadas, todas as varas recebem a mesma quantidade de processo e não tem essa história de que é territorialização, exceto o processo criminal. Então não tem essa alta proteção, não tem essa coisa de erguer muros nas unidades. Né? E paralelamente a isso, incentivar o desenvolvimento de núcleos 4.0. Núcleo 4.0 é uma ferramenta valiosa, centrais, importantíssimas, criar centrais. Nós criamos uma central da FGTS que em 3 meses, com automação, julgou mais de 500 mil de processos da FGTS, esses que o Supremo julgou e que a gente não tem nada o que fazer ali se não aplicar a decisão do Supremo. Só que eu tenho que botar automação ali, e não tem que ter trabalho para isso, para fazer baixa, para largar a sentença, para fazer tudo isso. Então, tudo isso é transformação organizacional, né? Mudar as nossas estruturas. E eu lembrava de vocês pelo seguinte, e quando eu falo que nós temos que derrubar esses muros dentro das unidades, nós implantamos um projeto que se chama Auxílio Colaborativo. Corregedoria, o pessoal pede muito mutirão. Cara, mutirão é uma porcaria. Mutirão não muda a forma como a vara trabalha. Você faz um mutirão, se aquela vara está mal gerida, ela vai acumular processo no mês seguinte. Agora, se ela mudar o modelo de trabalho dela, ela vai melhorar. E o auxílio colaborativo foi impressionante, assim, isso impacta no Estado, no ânimo das pessoas. Quando nós finalizamos o auxílio colaborativo, uma dessas varas, uma das servidoras chorou, foi um depoimento maravilhoso. Pelo seguinte, ela falou assim, olha, eu estava me sentindo a última das pessoas. Eu estava me sentindo como uma pessoa que não conseguia dar o retorno esperado pela sociedade. E mais, eu estava sempre enxugando gelo. Quando a gente muda as estruturas, transforma as estruturas, as pessoas se sentem valorizadas, conseguem trabalhar numa situação de mais tranquilidade, sem tanto estresse. Ouvir aquela servidora falar que agora que ela abre a rotina de trabalho dela, enxerga bem pouquinho o processo, e não 400 minutos de sentença que ela tinha que fazer, mas sim quase que uma rotina diária, é maravilhoso. E isso é a gente ter coragem de fazer a transformação organizacional e dizer assim, a vara não é do juiz, a vara é da instituição, a vara da sociedade. Então a gente tem que fazer essa mudança. Ela não é fácil, é difícil, porque a gente cria esses feudos. E aí é um desafio. Nós somos uma estrutura que não supera isso. A gente chega num momento, a gente chega nessa barreira e não consegue superar ela. E a gente tem que mudar. Essas estruturas têm que funcionar para a sociedade, né? E a inovação aí que a Cris abordou muito bem, ela é expert nisso. Eu acho que a gente trazer sempre juntos os laboratórios de inovação para realizar esse trabalho. Na TEA das aposentadorias, o Laboratório de Inovação do Rio Grande do Sul, eu estou muito forte nisso. Está atuando nas execuções fiscais também e em outros projetos, né? Os desafios são gigantes e sempre com foco na humanização, né? As pessoas têm que estar no centro da nossa estratégia de qualquer desenvolvimento em termos de tecnologia. E usar a tecnologia para nos beneficiar, para que a gente tenha tempo, para que a gente possa ter qualidade de qualidade de vida, consiga atender bem as demandas que são postas, né? E sempre pensando a ferramenta, como alguém que vai nos auxiliar e não nos substituir. Então,
Então, acho que é trazer essas contribuições aqui para o nosso debate. Muito obrigado. Gente, o Eduardo Picarelli falou tanta coisa útil que a gente já usa há tanto tempo, né? Então, para não atrasar muito, né, vou só fazer aqui o meu agradecimento, né, até usurpando até a função do presidente do TRF6 para agradecer ao TRF4, você como coordenador do EPROC, por ter de maneira altruísta disponibilizado inúmeras ferramentas, né, que verdadeiramente revolucionaram a forma de prestar a jurisdição. Então, nós tínhamos um modelo de processo físico, né, que foi avançando, e hoje a gente tem um processo eletrônico, que é o EPROC, que tem um índice de satisfação na Justiça Federal de quase 100%, e que melhorou a qualidade, a agilidade da prestação jurisdicional, e vocês não se contentaram com isso, né? Vocês estão sempre pensando, né? Sempre integrando, sempre tornando essas rotinas, né, muito fáceis, muito intuitivas, né, para facilitar a vida de todo mundo. Isso é prestar jurisdição de qualidade, se preocupar com a eficiência, né, e se preocupar principalmente com quem está tanto na ponta, né, como destinatário da atuação jurisdicional, como quem está prestando, né, que também é um ser humano, que tem suas demandas, suas necessidades e seus limites. Então, parabenizar, Picarelli, você está há muitos anos nesse projeto e te desejar vida longa para que você continue inovando e trazendo essas experiências. Bem, agora, né, agradeço muitíssimo e passo a palavra, né, ao desembargador Leonardo Martins, corregedor, né, regional da Justiça Federal na 5ª Região. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na pós. Também é um expoente, né, muito preocupado com essa área de inovação e tecnologia. Então, desembargador Leonardo, sem maiores delongas, eu lhe passo a palavra para a apresentação de seu projeto, da sua perspectiva, em 10 minutos. Pois não, doutora Ariane, agradeço a oportunidade de reencontrá-la, né? Peço desculpas por não estar acompanhando desde o início o evento. Estou envolvido aqui numa audiência da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF da 5ª Região. Hoje estou em Fortaleza, na sede da Seção Judiciária do Ceará, e imaginava até que no final da manhã essa questão estivesse resolvida, mas, enfim, as pendências lá seguem. E aí perdi uma parte das falas, ouvi o finalzinho da parte da Cris, minha querida amiga, a quem cumprimento, né, parabenizo por sua fala, e também o colega Picarelli, também, a quem eu tenho o privilégio de reencontrar e de ouvir, né, e de fazer um relato que muito coincide com o meu pensamento sobre os desafios que acontecem no momento e que estão por vir nos próximos anos, né? Vivemos uma época em que as transformações que já eram muito rápidas agora ocorrem, né, numa velocidade nunca antes vista. Um modelo de IA que é lançada hoje, daqui 6 meses já vem algo totalmente diferente, totalmente inovador. Então, precisamos, sobretudo, ter essa capacidade de nos adaptarmos com uma velocidade cada vez maior para enfrentar os desafios e aproveitar aquilo que a tecnologia tem a nos oferecer, né? Um retrato atual da 5ª Região, né? Eu acho que esse é o principal papel aqui dessa rápida fala, né? Nós temos tido nos últimos anos, e sobretudo neste ano de 2025, um grande desafio, que é a transição do nosso sistema de processo eletrônico, PJE regional, construído, né, pelo TRF da 5ª Região, para o PJE nacional. Essa migração já vem acontecendo há alguns anos, ela hoje está bastante consolidada no subsistema dos juizados, mais recentemente das turmas, né? Toda transição de sistema ela tem suas dificuldades, nós estamos enfrentando, sobretudo no módulo de julgamento das turmas, e temos para isso contado com o apoio dos tribunais que utilizam o PJE também, o TRF1, sobretudo o TRF3 tem sido um grande parceiro na superação desses obstáculos, e temos o desafio de, até o final deste ano, fazer essa transição completa. Então, os esforços principais das nossas equipes de TI se voltam para esse objetivo, e é um momento também de aproveitar a ocasião para tentar, na medida do possível, né, fazer os aperfeiçoamentos, como, por exemplo, na construção dos fluxos, né, permitindo fluxos mais racionais, mais inteligentes, mais automatizados. Então, nós estamos, neste exato momento, diretamente envolvidos nesses esforços. Eu digo a gente, como tribunal, né, a Comissão de Informática é presidida pelo desembargador Rubens Canuto, e ele tem tentado liderar esse processo especificamente no que tange a parte propriamente de TI.
Então, esse é o desafio de 2025. Certamente 2026 servirá para fazer os ajustes, as correções que certamente serão necessárias e já começar a incorporar alguns aperfeiçoamentos. E aí eu penso que o grande desafio é mesmo de como fazer a incorporação da inteligência artificial dentro do nosso processo eletrônico, nas nossas ferramentas de um modo geral. As ideias são muito semelhantes àquelas que Picarelli já se referiu em relação ao EPROC, no TRF da 4ª Região, e temos agora para junho, né, o início dos trabalhos de um grupo que estamos reunindo, os grandes experts aqui de inteligência artificial na 5ª Região. Um deles está aí presente, Dr. Alisson, é um dos que colaborará para esses esforços, no sentido de reunir, né, os prompts que já vêm sendo usados, os colegas estão usando a inteligência artificial, estejam ou não devidamente qualificados para tanto, o uso está praticamente universalizado, né? Então, o nosso grande desafio, hoje eu ocupo a função de corregedor regional, é tentar, dentro do que é possível, construir algo que permita um uso correto, adequado das ferramentas, né, no uso mais cotidiano, sobretudo de elaboração de decisões judiciais dessas ferramentas de IA. Então, confiamos a este grupo de experts, o colega George Malmestein, conhecido de todos, participará. Enfim, teremos aquilo que nós reunimos como assim, os grandes conhecedores que já vêm desenvolvendo prompts altamente sofisticados, junto com o apoio técnico do pessoal da TI, montarmos o nosso plano estratégico de utilização da inteligência artificial, né? E este grupo é quem nos indicará qual vai ser a trilha, qual vai ser o caminho. Para além da questão da tecnologia em si, e finalizando aqui minha fala falando em inovação, nós temos aqui na seção do Ceará, aproveito o fato de estar fisicamente aqui na sede da seção judiciária do Ceará para falar de uma iniciativa que eu acho que é da maior relevância. A seção judiciária do Ceará firmou um acordo de cooperação internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, né? O Tribunal Federal da 5ª Região depois abraçou essa iniciativa com o propósito de dar, né, um enfoque efetivamente regional aos projetos que estão sendo desenvolvidos nessa parceria, e é uma parceria que gira em torno realmente de uma justiça centrada nas pessoas, né? Inclusive esse é o nome do projeto, uma justiça centrada nas pessoas, em que efetivamente a gente tenta fazer uma reconstrução das nossas estruturas, da nossa organização e dos nossos serviços, sejam administrativos, sejam jurisdicionais, à luz dos princípios de design, sobretudo o princípio da centralidade do usuário, da centralidade do cidadão e da cidadã. Esse projeto ele é segmentado em 6 eixos. Um deles, o primeiro, busca efetivamente fazer uma revisão de cada serviço nosso à luz dos princípios de design, de centralidade do usuário, e ele é feito a partir, né, de um grande diagnóstico que nós nunca fizemos, pelo menos nunca fizemos aqui na 5ª Região, com essa magnitude, de efetivamente ouvir, né, com entrevistas, com pessoal qualificado, né, o fato de termos o PNUD ao nosso lado, potencializa essa capacidade de recrutar realmente gente com muita experiência nessas atividades. Então, estamos fazendo, né, uma grande pesquisa de avaliação de percepções sobre os serviços do judiciário com todos os públicos, né, não só com o público interno, mas com advogados, com procuradores e principalmente com os cidadãos. Isso é em Fortaleza, em outras 2 cidades aqui do interior do estado, Sobral e Juazeiro. E a partir disso, né, fazer o redesenho dessas rotinas, dos processos, dos serviços, tal como eles são prestados. Eu acho que ao término desse projeto, daqui 2, 3 anos, nós vamos ter uma Justiça Federal, primeiro no Ceará, mas a ideia é realmente compartilhar essa experiência, né, do ponto de vista regional e, quiçá,
nacionalmente, nós teremos uma justiça realmente muito diferente da maneira de prestar os seus serviços, né? O eixo 2 diz respeito justamente à TI, então nós estamos fazendo redesenho também de alguns modelos de TI, de alguns sistemas, né? O eixo 3, propriamente de acesso à justiça, dentro desse eixo 3, por exemplo, tem a construção da nossa política de jurisdição para a pessoa em situação de rua, né? Eu sei que isso já vem sendo vivenciado por várias unidades da justiça, isso aí já é uma bandeira já bem consolidada. A nossa colega Luciana Ortiz, né, teve um papel decisivo nisso e hoje está espraiado para além da Justiça Federal, Justiça Estadual, mas aqui nós estamos realmente fazendo um amplo diagnóstico do funcionamento das políticas para a pessoa em situação de rua, né, conhecendo melhor a rede, né, e a partir desse conhecimento da rede, né, reexaminando a maneira como a Justiça Federal se insere dentro desse grande sistema interinstitucional, remodelando os nossos serviços para o enfrentamento daqueles óbices que vem antes do processo, que vem durante o processo e que também vem depois do processo para essa população em situação de hipervulnerabilidade e, de alguma maneira, também redesenhando essa própria rede de apoio. Um trabalho belíssimo, né, que iniciou, né, com a contratação de uma pesquisadora super qualificada, que veio de São Paulo para este fim, fez o diagnóstico, fizemos uma semana inteira de oficinas com todos os envolvidos, desde o vigilante, né, que está ali na porta do fórum, até os juízes, o corregedor, eu estive presente, né, no intuito realmente de gerar essa sensibilização, de colher os elementos para a construção do diagnóstico e dessa nova política que estamos a desenvolver, né? E temos outros eixos, eixo de gestão de pessoas, o eixo de governança, compliance. Então, são 6 eixos que vão realmente dar uma nova roupagem a partir dessa consultoria, né, que o PNUD nos oferece, que, penso eu, vai gerar impactos assim, de longo prazo, reinserindo, né, inserindo a Justiça Federal da Quinta Região, né, dentro dos desafios, né, que a época contemporânea nos oferece. Agradeço mais uma vez, peço desculpas outra vez por não poder participar totalmente do projeto e me coloco aqui à disposição para o diálogo. Muito obrigado. Desembargador Leonardo, eu agradeço muitíssimo, né, a colaboração de Vossa Excelência, né, a disponibilidade, né, de comparecer aqui, né, no meio de uma correção, do meio do colega Iana, que está na inspeção, aí tem uma audiência, os colegas, né, que, né, saíram de suas rotinas, né, e vieram aqui compartilhar as boas práticas, vieram compartilhar anseios, projetos, né, e é uma preocupação, vejo, muito comum aqui entre as exposições, que é essa centralidade no ser humano, no humano, né, essa preocupação em desenvolver ferramentas, utilizá-las de maneira ética, sempre voltando com um olhar voltado para o ser humano e, sobretudo, para o destinatário final da nossa atuação. Então, muitíssimo obrigada, agradeço essa participação, né, do senhor como corregedor aí do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, e sem, né, também muita demora, passar a palavra ao colega, né, Antônio Lúcio, que vai falar por último, mas não menos importante, obviamente, que é o nosso representante aqui do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, é também uma figura de destaque nessa área de inovação, teve recentemente um projeto, né, que venceu, né, um prêmio do CNJ, que é o juizado virtual, né, que a gente chama aqui de UAA, então provavelmente ele vai falar disso e de outras coisas, então passa a palavra para o colega Antônio Lúcio, de Teófilo Otoni. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui, agradeço. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? É um momento importante, essa discussão da informática, das tecnologias, estarmos integrando aqui os tribunais, né? Todos os 6 tribunais aqui representados. E eu fui uma pessoa, um servidor também público, passei por diversos tribunais, né? Tribunal de Justiça, Justiça Eleitoral, trabalhei na Tecnologia da Informação, Secretaria de Tecnologia da Informação, com urna eletrônica, deve ter até alguns colegas da informática aqui. Depois fui para a Justiça do Trabalho e depois, finalmente, como juiz, né, na Justiça Federal. E, então, assim, eu queria falar aqui da questão, fazer uma reflexão aqui sobre a questão do futuro, né, o que a gente espera para 2026 e o futuro. E para falar de futuro, rapidamente, eu vou pensando aqui num pensador, num filósofo, né? No Heidegger. Heidegger, ele diz que o futuro, né, ele está sempre acontecendo na modernidade, né? Está sempre acontecendo de forma cada vez mais veloz, né?
E será que a gente para pensar no presente, né? No presente, experimentar, fazer a experiência humana, existencial do presente? Então, uma reflexão que seria essa, porque a informatização, né, a disseminação das informações, né, a conexão, ela está sempre, né, como se fosse um foguete indo para um lugar que a gente não sabe para onde, né, sempre para cima e com velocidade total. Agora, será que a gente está parando para fazer uma reflexão sobre o presente? Ou seja, todas essas inovações, todos os pensamentos dos laboratórios, né, o Luminas, será que a gente está fazendo uma reflexão correta para onde que a gente quer, para quem que a gente quer servir, né? E aí a gente bate, eu acho que a gente não bate, mas a gente se encontra na questão humana, né? Tanto por dentro, para quem trabalha com a gente, para os servidores, para os servidores da informática, né? Quanto para fora. Afinal de contas, como o Picarelli disse aqui, né? A humanização é o objetivo final, né? Trazer a informatização, a inteligência, exatamente para que a gente possa aproveitar o nosso tempo, né? E aí a gente tem que pensar nessa questão, então, da pessoa, né? E quantas pessoas não têm a possibilidade, sequer a possibilidade de estar experimentando a tecnologia, tendo acesso à informação? Se a gente olhar para Minas Gerais, 6 milhões de pessoas estão fora das redes, por vários motivos, né? Sociais, econômicos, de idade. E 6 milhões representa aí 30% da nossa população, né, mineira. 30% da população, então, carente dessa possibilidade de participar desses canais, né, que integram, como o Rafael, né, o Dr. Rafael lá em Vitória da Conquista colocou, né, esses canais importantes da fábrica de cálculos, né, todos esses instrumentos, né. Então, a gente, lá em Teófilo Otoni, a gente fez uma coisa inversa, né, que é ir atrás das pessoas, né. É um pouco do pensamento da Amazon, né, que foi uma das maiores empresas do mundo, né, porque a Amazon ela trabalhou, né, no contexto da lucratividade, procurar cada vez, né, superar seus desafios, foi na visão do cliente, né, trabalhando com working backwards, trabalhando de trás para frente, vendo qual que é o nosso cliente, qual que é a necessidade do cliente. Será que a gente conhece o nosso cliente? Será que a justiça conhece o cliente dela suficientemente bem para poder estar pensando essas inovações? Então, lá em Teófilo Otoni, a gente pensou isso, né, na subseção na vara única, que atende 62 cidades, uma única vara, uma população até maior em quantidade de excluídos digitais do que na capital, com certeza. A gente, então, foi atrás dessas pessoas e criamos aí 13 unidades, 13 postos avançados de atendimento, 13 postos de inclusão digital, fazendo as parcerias, né, com prefeituras, outros órgãos públicos, para que emprestassem para a gente o local, o equipamento. Isso aí foi possível fazer um círculo virtuoso, porque a cada vez que a gente atendia mais o cliente, expandia a nossa justiça, a gente se sentia mais valorizado, né? E cada servidor, cada ocupante de cargo ali, que estava se sentindo mais valorizado, a gente conseguia fazer com que o processo surtisse mais efeito, né? Saísse mais rápido. Mas, enfim, eu queria, mostrando esse panorama, mostrar então para vocês, para ficar a reflexão dessas pessoas que a gente não pensa quando a gente está falando de tecnologia da informação, inteligência artificial, né, e tudo, justiça digital. Então, queria mostrar para vocês essas pessoas aqui na imagem que a gente trouxe aqui, que está no YouTube, né, de uma senhora do Vale de Jequitinhonha, né, que estava buscando aposentadoria, para a gente ter noção assim, dessa existencialidade, dessa humanidade que a gente tem em contato lá. Qual que é o nosso cliente da Justiça Federal no Nordeste Mineiro? Se a gente puder passar. Gosto de trabalhar. E que a gente trabalha, né? Porque desde pequena a gente trabalha, né, na roça. E para sobreviver também, né? Sobreviver. Gildete Pereira Santos, 56. 56 anos? É. E onde a senhora mora? Como é que chama aqui? Aqui, Fazenda Chapadinha. Fazenda Chapadinha. É. Santo Antônio do Jacinto. Aí na parte de cedo que eu levanto, né? Vou fazer um café, né? Tomar.
e colocar o feijão no fogo e vou para a roça. Eu levanto mais ou menos umas 5 horas. Lá na roça eu vou trabalhar, limpar, né? As mandioca, né? O feijão também. Criei os filhos tudo sozinha, Deus. Na roça. Sozinho. É, foi difícil. Por que foi difícil? Difícil, né? Que a mãe sozinha para cuidar dos filhos, né? É muito sofrido. Muito sofrido. Não foi a vida feliz, não. Foi triste. Triste, né? Porque cuidar dos filhos sozinho é muito difícil, né? É muito difícil. Mas a gente pegado com Deus, né? A gente... Tá tudo criado, graças a Deus. O momento que eu fiquei mais apertada foi que quando não estava chovendo, né? As terras secavam, né? E aí não tinha como plantar. Aí a gente lavava roupa, né? Lavava umas roupas, lavava uns pratos para as pessoas, né? Para poder, né, sobreviver. Mas nunca deixei, não. Fica umas 11 horas. 11 horas. Da manhã? Da manhã. A senhora volta para almoçar. Aí torna a voltar, almoço. Na hora que dá na hora de barroça, torna a voltar de novo. Eu volto às umas 1h da tarde, eu torno a quebrar para trás de novo. Fica até umas 4 horas da tarde. Meu pai ia para a roça, mas minha mãe levava nós pequenininho. Nós começamos a trabalhar desde pequeno na roça. Plantar mandioca, né? Feijão, né? Milho, banana, cana, tudo pai plantava. Criava galinha também, né? Vou ficar na roça de novo. Continuar na roça. E a senhora acha que vai ficar mais feliz com a aposentadoria? Vou ficar. Muito mais feliz. Vou ficar. Porque eu penso, né, que vai mudar, né, a vida da gente, né? Comprar umas coisinhas, né, pra gente, né? Primeiro que eu tava querendo comprar era uma geladeira. Uma geladeira, uma televisão e as camas. Vai ajudar mais, né? Vai ajudar mais. A senhora viu até o sorriso agora. Sair da fazenda, né? Para ir morar na cidade, né? Aí não dá, não. Aí é ruim. Eu ainda estou trabalhando e vou trabalhar mais ainda. Que não é de hoje só que eu trabalho, não, ó. Ainda estou trabalhando. A vida. É. Foi a vida inteira. É isso, ó. Essa população, né, que a gente atende é nosso cliente. Será que o que a gente pode fazer para eles, para chegar até eles, para que eles tenham os instrumentos adequados para acessar a justiça, acessar outros serviços, porque o mercado é responsável aí praticamente por tudo que chega às pessoas em termos de informação, tecnologia, né, redes, internet, provedor. Então, políticas públicas são necessárias. O Estado está ausente na questão de criar formas de acessibilidade, educação, né, alfabetização digital. Temos que pensar mais nisso, né, enquanto gestores, com parcerias talvez com o governo federal, estadual, para alcançar e como alcançar essas pessoas, para que não fique somente quem tem o aparato, né, quem tem a linguagem, conhecimento, não somente nós aqui da classe média, né, tenhamos o aparato de instrumentos para acessar a justiça. Eles também não podem ficar, né, excluídos, mais uma vez, né, dos direitos constitucionais. É isso. Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Eu queria agradecer e parabenizar, né, o Antônio Lúcio, né, a Subseção Judiciária de Teófilo Otoni, que tem esse projeto inovador. Hoje começou centralizado, né, mas hoje já faz parte da política estratégica do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Esse modelo ele foi validado e será replicado em todo o tribunal. Então, toda a Justiça Federal da Sexta Região vai adotar esse modelo, ainda assim, nessa gestão da presidência atual, né? O desembargador Valisney tem isso como projeto prioritário. E aí fica aquela reflexão final, né? É para isso que trabalhamos, né? Para trazer a satisfação para as pessoas, né? Aquele choro ali, aquele choro de felicidade, né? De reconhecimento. Então, é muito bom quando a gente, numa audiência, consegue obter esse choro espontâneo do reconhecimento do direito. Nem todo mundo tem direito, a gente não está aqui para distribuir, né, benefícios previdenciários, mas para fazer com que aquela pessoa que tem aquela dificuldade
dificuldade de acesso, muitas vezes pela exclusão social e hoje em dia digital, né, consiga acessar a justiça e ter seu direito reconhecido. Então, com isso, né, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, agradeço as valiosas contribuições dos nossos painelistas, né, são, como eu disse, os expoentes, né, da Justiça Federal do Brasil inteiro, tem representantes de todos os 6 tribunais, e que mostra que nós estamos trabalhando na vanguarda, né, sempre com essa preocupação com o resultado da nossa atuação. Então, muitíssimo obrigado a todos, eu reforço aqui o agradecimento pelo convite que me foi formulado, agradeço assim, de maneira especial ao José Fernando Barros, que está aqui à frente desse evento, apoiando o desembargador Pedro Felipe na coordenação junto à Iluminas, é uma das figuras centrais do Iluminas, junto com a Jaqueline, né, do desembargador Pedro Felipe. Então, são pessoas que são vocacionadas e preocupadas, né, justamente em criar ferramentas para melhorar a atuação jurisdicional. Então, eu agradeço a presença de todos. Houve um pequeno atraso aqui, né, porque o painel é longo e muito interessante, né, um pequeno atraso, mas a gente voltaremos, né, com a programação da tarde, às 14 horas, tratando dos desafios, né, dos laboratórios de inovação para além de 2025. Então, eu devolvo a palavra à mestre de cerimônia se tiver algo a acrescentar. Muito obrigada.